Querido, eu te desejo um bom dia. Se você estiver acompanhando agora, como a gente divulgou, domingo, 10h30 da manhã, esse encontro diferente, ou esse culto diferente, ou essa forma diferente de cultuar a Deus e atentar para a palavra dele com o nosso coração. Eu desejo a você a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era assim que o apóstolo Paulo começava a saudação das suas cartas. Ele desejava que os seus leitores fossem encontrados com a graça de Deus, que eles recebessem de Deus o favorecimento, que eles recebessem de Deus o vigor, que eles recebessem de Deus o sorriso no rosto, não apenas de uma autoridade humana, não apenas de um sistema, mas do próprio Deus Criador, daquele que dá origem a todas as coisas e sustenta no poder de suas mãos a vida e todas as coisas, que ele fosse gracioso com seu povo. E em decorrência disso, o apóstolo Paulo podia desejar que aquelas pessoas que lessem suas cartas fossem preenchidas pela paz que vem de Deus. Não é a paz que vem das circunstâncias, não é a paz que vem dos cenários positivos da vida, mas a paz que excede a todo entendimento humano, que vem dos céus e ressignifica o nosso coração e põe estabilidade em nossa alma. Então eu desejo a você, num tempo tão peculiar como o nosso, que a graça de Deus te alcance, que a paz de Deus te preencha e isso faça toda a diferença nesse domingo e nessa semana que se inicia. Eu confesso que é uma experiência completamente inédita para mim e eu nunca pensei nessa possibilidade de pregar algo que eu amo fazer sem ter pessoas à minha frente olhando para mim, olhando para elas e tendo toda aquela interação que uma pregação comumente promove. São dias novos e foi o nosso desejo e a nossa intenção como igreja, entendendo que parte da nossa missão é ser uma igreja na cidade, para a cidade. Então nós suspendemos o nosso culto, assim como tantas igrejas responsáveis em nossa cidade, suspendemos o culto para atender a uma demanda, uma solicitação do governo do estado do Rio de Janeiro, do município, e assim manter as pessoas em suas casas, tendo a oportunidade, ainda assim, de ter comunhão conosco, de dar atenção à palavra de Deus, de cultuar ao Senhor, mas nos seus lares. Nós esperamos que esse seja um tempo breve, nós esperamos que Deus de fato visite o nosso país, proteja a nossa gente e que esse seja um sinal bendito do agir de Deus sobre nós e do agir de Deus através de nós, mas enquanto isso nós não deixamos de cultuar. Nós temos a oportunidade de fazer isso como você se encontra agora, talvez olhando pela tela de um celular ou do seu computador ou numa TV, junto com a sua família, junto com seus filhos. Esse é um momento de culto, esse é um momento em que o nosso coração deve se voltar para Deus. E o que nos convida a olhar agora para esse momento em que vivemos e para a palavra de Deus, como em breve eu pretendo expor aqui um texto bíblico para você, é exatamente a circunstância à nossa volta. Quando, há um mês atrás, poderíamos imaginar que entraríamos numa nova semana, dentro do mês de março, dessa maneira. Escolas fechadas, solicitações de que as pessoas evitem o deslocamento pelas ruas da cidade, crises diplomáticas ao redor do mundo, fronteiras sendo fechadas entre países, uma crise global da economia e tudo isso sendo motivada por um vírus. Um vírus que faz com que olhemos para ele ou olhemos para os seus efeitos e percebamos o quanto o nosso dinheiro, o nosso sobrenome, a nossa posição profissional, o nosso círculo de relacionamentos e amigos perde valor no momento em que um vírus é capaz de bagunçar o nosso planeta. Mas esse não é um tempo de desânimo, não é um tempo de desespero, em especial para aqueles que conhecem a Deus, para aqueles que creem no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um tempo de olhar para o alto. É um momento de botar o coração na direção de Deus e perguntar a Ele o que Ele nos quer ensinar, o que Ele quer que conheçamos dele próprio e como podemos cooperar com Ele nesse momento, naquilo que Ele está fazendo. Tenho toda a certeza que é época de intensificarmos nossas orações, porque
lidamos, dependemos e amamos a um Deus que é vivo e poderoso para agir. Um Deus que por todas as páginas da Bíblia nos convoca a orar. Nos convoca a colocar aquilo que nos aflige e aquilo que nos alegra diante dele em oração, para que os nossos desejos e as nossas petições sejam todas conhecidas de Deus através da oração. É tempo de oração. É tempo de buscarmos então com todo o coração a direção que Deus tem para cada um e para as nossas vidas. E eu gostaria então de ler um texto com você da palavra de Deus, e não será na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Na nossa igreja, você que tem acompanhado os nossos cultos, tanto presencialmente como você que ouve as mensagens através do Spotify ou do SoundCloud, sabe que nós iniciamos há 2 semanas uma nova série de exposições na carta aos Gálatas com o tema Vida Livre. Tem sido um tempo muito precioso, mas nós vamos suspender essa série e retomaremos com ela quando tivermos novamente a oportunidade de nos reunir como igreja no local que utilizamos para esses encontros, estando juntos como um só povo, retomaremos então. Mas nesse momento, no momento em que vivemos, na atual crise em que se fala do nosso país sobre a pandemia do coronavírus e as reações e os efeitos disso em tantas famílias, tantos corações, tantas preocupações, é meu desejo compartilhar com você um trecho da palavra de Deus que se encontra na carta escrita por Tiago, meio-irmão do nosso Senhor Jesus, no capítulo 4, quando a partir do verso 13, ele diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos 1 ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Porque eu creio que esse texto seja extremamente pertinente para o momento em que nós vivemos. Porque, primeiro, Tiago parece falar para planejadores muito confiantes. O texto começa dizendo, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos 1 ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Ou seja, pessoas extremamente autoconfiantes. Pessoas que acreditavam, e muitas destas pessoas lidam conosco no dia a dia, em nosso cotidiano, talvez estejam ouvindo essa mensagem, assistindo essa mensagem, talvez seja alguém assim, extremamente autoconfiante. Alguém que olha para os passos e para as conquistas que teve no curso da vida, as vitórias que obteve, a origem familiar, o quanto de dinheiro possui no banco, o quanto tem investido, aplicado, o quanto é admirado e respeitado pelos seus grandes projetos, pela sua ótima visão, pelo seu empreendedorismo, e por conta disso assumem no coração que são pessoas autossuficientes. São pessoas que de fato acreditam que têm nas mãos o controle de toda a vida. Sabem o que fazer, quando fazer e como fazer. Tiago chama a atenção desse tipo de gente, dizendo, ouçam atentamente vocês que tomam por certo que a vida é um direito. Ouçam atentamente vocês que tomam por certo que a vida está sob o controle das mãos de vocês. E aí ele vai avançando no texto, dizendo no verso 14, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. É interessante isso. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. E se pararmos para pensar, usando apenas a lógica, usando apenas a nossa razão, de fato, o futuro é algo completamente desconhecido para nós. Nós não o conhecemos, nós não o dominamos porque ele ainda não existe. Nós só temos efetivamente o hoje. O instante de vida em que você parado está agora assistindo essa mensagem é a vida que você tem. E você pode planejar, e não é necessariamente errado que você planeje novos dias, um novo tempo, seus projetos e seus planos para o futuro, para você, para os seus filhos, para a sua família, para os seus negócios. No entanto, tomar no coração como certo que aquilo que nós planejamos e a maneira como planejamos acontecerá, diz a Bíblia, é uma grande tolice, porque nós não sabemos sequer o que acontecerá amanhã.
E eu repito a pergunta que fiz no começo dessa mensagem. Quem de nós poderia imaginar que neste domingo, dia 15 de março, estaria na frente de uma tela assistindo a pregação da Bíblia de dentro de sua casa, ou talvez num ambiente diferente da igreja ou do culto? Quem de nós imaginou que a nossa semana, a semana dos nossos filhos no colégio, a nossa rotina profissional, a semana do nosso país, os rumos da nossa economia, as preocupações relacionadas aos órgãos públicos de saúde seriam estas há um mês atrás? Nós teríamos talvez outros planos, outras ideias, mas a vida e o momento se desenhou de forma diferente. Está aqui o apóstolo Tiago, na palavra de Deus, nos fazendo refletir sobre isso e perguntando: o que é a vossa vida? É assim que segue o texto. Ele diz: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. O que a Bíblia está fazendo aqui é lembrando a cada um de nós algo que sabemos, que deveríamos ter por certo todos os dias da nossa jornada, mas que simplesmente armazenamos em alguma gaveta e deixamos esquecido, e vamos vivendo como se este não fosse um fato, o caráter absolutamente transitório da nossa existência. Somos como a neblina. Ora aparecemos, ora estamos, num outro instante dissipamos, não estamos mais. Vivemos, crescemos, amamos pessoas, nos desenvolvemos, progredimos e morremos. Diariamente nos despedimos a cada novo dia, cada vez mais, de tudo quanto mais amamos, de tudo quanto mais estimamos nessa vida. Essa é a nossa vida. Esse é o caráter transitório da vida. E o que Tiago está dizendo aqui então é que pessoas que não têm sequer o controle de como estarão no dia de amanhã não deveriam ser tão arrogantes em planejar o futuro da vida a despeito de Deus, prescindindo de Deus, desconsiderando a vontade, a existência do Deus Criador. Por isso ele segue nesse mesmo trecho, nessa mesma carta, dizendo que é a sua vida. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. E no verso 15 ele diz: em vez disso, no lugar desse planejamento que desconsidera Deus, no lugar dessa postura arrogante de acreditar que está nas mãos o controle da sua vida e da sua história, diz Tiago, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. É interessante que talvez muitos de vocês já tenham dito nos últimos dias o seguinte: se Deus quiser, tudo vai passar rápido. Se Deus quiser, nós vamos vencer rapidamente o coronavírus. E eu digo, amém. Que seja assim mesmo, que seja breve, que seja um tempo no qual o Senhor nos poupe, de fato. No entanto, muitas vezes, nós nos valemos da expressão "se Deus quiser" como um jargão irrefletido. Se Deus quiser, amanhã não chove. Se Deus quiser, amanhã eu enfrento menos trânsito para o trabalho. Se Deus quiser, serei aprovado no concurso. Mas a gente dificilmente, ou nem sempre, leva em conta o poder dessa expressão. Se Deus quiser, significa que nós colocamos no centro da consideração do nosso coração a vontade de Deus, o ser de Deus. Que nós não somos autônomos, mas que nós somos dependentes. Nós não somos obra do acaso, mas nós fomos criados por um Deus pessoal que nos criou para preencher a nossa existência e nos dar propósito no relacionamento com Ele. E enquanto a nossa vida acontece a parte desse relacionamento, enquanto damos de ombro para o fato Deus, enquanto damos de ombro para a realidade de que não temos em nós mesmos o controle da vida, mas que somos dependentes da provisão graciosa, misericordiosa, perdoadora, sustentadora de Deus que está nos céus. Enquanto não nos atentamos para isso, temos uma espiritualidade ou nutrimos uma jornada que chamamos de jornada religiosa ou jornada de fé muito empobrecida. O que Tiago está nos ensinando nesse texto é que devemos trazer novamente à tona
o fato de que somos dependentes de Deus. Se Deus quiser, viveremos. Se Deus quiser, faremos isto e faremos aquilo. É colocar debaixo da autoridade de Deus e debaixo, submetidos ao desejo de Deus, ao querer de Deus, os nossos planos e os nossos projetos. Porque eu acredito ser importante falar sobre isso no tempo em que nós estamos vivendo. Porque é um momento em que muitos corações encontram-se aflitos. É um momento em que muitas pessoas, e talvez você que me assista, sinta-se perplexo, perturbado, agitado por tudo aquilo que ouve da mídia. Você precisa lembrar de uma coisa muito importante. As notícias importam. Ter atenção a tudo que acontece à nossa volta é muito importante. Essa é a razão de estarmos aqui pregando a mensagem e não no espaço que alugamos para cultuar a cada domingo pela manhã. No entanto, você precisa lembrar que a palavra final nunca virá da economia. A palavra final nunca virá dos rumos de uma pandemia no mundo. A palavra final continua vindo dos lábios do Deus Criador, que nós, em Jesus, aprendemos a conhecer e a chamar de nosso Pai, o nosso protetor, o nosso provedor. Então eu me dirijo primeiramente a você, amigo querido, irmão que é crente em Jesus, que ama o Evangelho, que diz que a tua vida é uma outra vida por conta do Salvador presente nela. Você que sabe o quanto a cruz de Cristo e a mensagem que dela vem a respeito da seriedade dos seus pecados, mas da beleza do perdão e do amor de Jesus por você, o quanto isso mudou a tua história. Você que sabe de tudo isso e talvez tem percebido o seu coração angustiado, aflito, perturbado por conta de todo esse cenário. Talvez rendido ao mesmo procedimento de desespero como algumas pessoas que não conhecem a Cristo ou não vivem nessa relação com Jesus. Eu quero te lembrar das palavras que Tiago nos ensina nesse texto. Nós somos como uma neblina. Você já sabe disso. Lembre-se então de que a sua vida, no entanto, não está solta no caos e nem você está à sorte dos ventos do momento da nossa vida. A sua vida encontra-se segura nas mãos do seu Deus, nas mãos do seu Cristo, cuidado pelo Espírito Santo que foi fazer morada em você. E que isso represente paz para o teu coração. Que isso faça você olhar para dentro da sua casa, mesmo que num tempo de maiores cuidados, tanto com a nossa higiene pessoal, quanto no nosso deslocamento pela cidade, mas que isso faça você olhar para dentro da sua casa e glorificar ao seu Deus, entregar o seu coração todos os dias ao seu Cristo, reunir os seus e orar. Não apenas orar pedindo livramento e proteção, faça isso, mas ore agradecendo pela provisão. Ore entregando o louvor do seu coração àquele que mudou a sua perspectiva da história. Aquele que fez você saber que a vida não é mais aquilo que acontece e que o fim é a sepultura. Mas aquele que fez você olhar para a eternidade com esperança. Você está seguro nesse amor. Você está segura nessas mãos, as mãos de Cristo. E eu quero me dirigir a você que, pela bondade de Deus, parou para assistir essa mensagem e assiste até esse momento. E talvez perceba o seu coração angustiado. Talvez não tão angustiado por conta do coronavírus ou de mais um movimento crítico na sociedade humana, ainda que num efeito assim de desdobramentos globais como essa pandemia, mas você que, escutando todas essas coisas, percebe que a cada estação da sua história de vida, você tem sido o construtor dos seus próprios planos e projetos. Você tem concebido a vida de modo autônomo, mas continua vazio. Continua se desesperando. Continua sendo visitado pela aflição e pelo medo. Porque percebe, é uma pessoa inteligente, usa a sua consciência e percebe que mesmo tendo tantos bons recursos, você não tem o controle de todas as circunstâncias que você necessita para chegar ao lugar que tanto espera. Me ouça. A paz e a plenitude que você busca, talvez no seu dinheiro ou na sua profissão. A segurança da identidade que você procura na estabilidade de um relacionamento romântico ou no respeito e no amor de seus filhos. Você só encontrará em abundância e de modo pleno em Jesus Cristo. Aquele que veio a esse mundo
para perdoar os seus pecados e reconectar você ao Deus que te criou para que você vivesse eternamente ao lado dele. O pecado nos rouba de Deus. O pecado insensibiliza o nosso coração para o fato de que Deus é real e quer governar a nossa história, não como um tirano ditador, mas como um pai amoroso que sabe o que é melhor para nós e nos conduzirá sempre e constantemente por aquilo que é o melhor que ele tem para a sua vida e para a minha vida. Então hoje, entregue seu coração a Cristo. Se ele sente medo, se ele sente angústia, se ele se preocupa, se você se encontra aflito quanto aos rumos na sua vida financeira, a certeza da continuidade do seu trabalho, a preocupação quanto à sua saúde, se estas coisas te visitam hoje, ore hoje. Faça uma oração que entregue o seu coração a Cristo. Mas não uma mera verbalização disso, mas faça esse movimento com todo o seu coração, dizendo: Jesus, se tudo isso é verdade, se tudo isso é real, eu quero sem medo confiar a minha vida, o meu coração em tuas mãos. E eu quero crer que assim como eu estou ouvindo nessa mensagem, o Senhor tem o poder de mudar o meu sentimento, mudar as impressões na minha alma, me mudar do lado de dentro e isso transbordar para o lado de fora, de modo que eu não seja mais a mesma pessoa, mas eu seja alguém preenchido pela paz que vem do céu e pela graça, que é o favorecimento do Deus que veio para o meu lado. Aquele que veio ser por mim, aquele que veio me estabilizar e me estabelecer na segurança do seu amor. Eu espero que Deus te abençoe muito. E antes da gente encerrar, eu quero fazer uma oração com você. Por favor, feche os seus olhos, mesmo onde você está, e vamos orar juntos. Senhor Deus, é um tempo tão novo para nós, tão diferente para nós como igreja, como discípulos de Jesus e como cidadãos do Rio de Janeiro, do nosso estado, do nosso país. Mas esse é um momento em que os nossos corações se voltam para o Senhor. E é um momento em que ao nosso coração é permitido relembrar que a vida não está solta ao acaso. As nossas histórias não estão reféns do caos e das incertezas. A nossa vida se resume na certeza do teu amor. Somos declarados seus filhos por causa da obra de Jesus Cristo, aquele em quem depositamos a confiança do nosso coração para a salvação e aquele a quem submetemos o nosso coração ao seu senhorio, ao seu governo. Deus amado, eu oro nesse momento com o meu irmão, a minha irmã, com estas famílias que me ouvem, pedindo, Deus amado, primeiramente que o Senhor nos proteja a todos, que o Senhor nos guarde, que o Senhor com a tua bênção nos cerque, de modo que nenhum destes que ouvem e escutam e assistem essa mensagem sejam atingidos, Deus amado, por esse vírus. Mas mais do que essa proteção circunstancial, nós pedimos que o Senhor nos dê a certeza de que as nossas vidas estão firmadas na rocha eterna, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outras crises virão, outros momentos críticos, se não no universo, se não no nosso planeta, talvez na nossa família, na nossa história individual, certamente ocorrerá, mas que nos lembremos, Senhor, de que a nossa história é uma história firmada no teu amor, que em ti encontraremos sempre refúgio, proteção, abrigo, amparo, misericórdia e graça. Que a tua bênção esteja sobre nós e que o Senhor nos poupe a todos e o Senhor nos permita muito em breve estar outra vez reunidos uns com os outros em nossos cultos, no nosso local de reuniões, para celebrar a Jesus juntos e para vermos a chegada de muita gente amada e querida ao nosso meio, para a tua glória e em nome de Jesus. Amém. Eu quero, antes de encerrar, pedir que você continue orando por toda essa semana, por esse tempo, por nossa igreja. O mês de março é um mês muito especial para nós. Nós temos no último domingo desse mês marcado um culto de batismo, algo que enche o meu coração de alegria, razão da missão da igreja, falar do Evangelho, ver pessoas rendendo o coração ao Evangelho e em obediência ao Evangelho sendo batizadas, tornando-se discípulos de Jesus e membros da Igreja de Cristo. Nós queremos muito, muito celebrar isso, viver isso como igreja. Estamos num mês de início de pequenos grupos, enfim, muitas coisas importantes acontecendo e eu peço a você, de perto e de longe,
Eu peço a você que é membro dessa igreja ou que tem frequentado consistentemente os nossos encontros, que ore por esse tempo para que muito em breve estejamos todos juntos, outra vez celebrando Jesus. E você de longe, que lembre de nós nas suas orações. Estamos plantando uma igreja num lugar maravilhoso e extremamente desafiador na cidade do Rio de Janeiro. E a gente quer ver o movimento do Evangelho ganhando as vidas das ruas do nosso entorno. E nós sabemos que Deus, apesar de nós e das nossas limitações, tem feito isso e ainda fará muito mais para a glória dele e para a nossa alegria. Que Deus te abençoe muito. Que você tenha uma semana de paz, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.